Olá, sejam muito bem-vindas ao quinto programa Godoy Explica. Aqui eu ajudo mulheres a gerenciarem melhor as suas emoções e a terem sucesso nas suas relações interpessoais. Eu sou Patrícia Godoy, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre pensamentos intrusivos e a nossa noção de merecimento sobre ter boas relações. E para começar esse assunto, nós temos que entender o que são pensamentos intrusivos. São aquelas ideias, aqueles pensamentos negativos, indesejáveis, que vêm para desmotivar a nossa ação seguinte. Por exemplo, você está decidida que vai começar a ir na academia hoje. Aí a sua mente te fala: ah, mas você vai e as pessoas vão rir de você. Ah, mas você não vai conseguir. Você vai pagar um mês, mas não vai dar continuidade. Ou em relação ao nosso tema de hoje, quando você pensa: ah, vou fazer novos amigos. Ou ah, vou me inteirar mais no trabalho, com novas amizades, com novos grupos. E aí a sua mente fala: mas ninguém vai gostar de você. Mas e se julgarem você? Isso são pensamentos intrusivos. São pensamentos que entram na nossa mente sem aviso prévio, sem nós termos pedido. Eles são intrusos realmente e nos desmotivam a tomar novas atitudes ou criar novas ideias ou seguir para novos caminhos. E por que esses pensamentos intrusivos acontecem? Eu já expliquei aqui em outros momentos, mas eu vou explicar novamente, porque eu acho importante que vocês entendam essa teoria de forma muito certa. O que acontece é que todas as nossas emoções, todas, não importa qual delas seja, elas servem para nos proteger de algo. Todas as nossas emoções estão a nosso favor, a serviço de nos cuidar de alguma forma. E aí o que acontece é que esses pensamentos intrusivos também estão aqui para nos servir. Tudo dentro do seu organismo, por mais que você ache que esteja contra você, por exemplo, uma doença, não está contra você. O seu corpo tenta te dar mensagens de que algo está errado, então ele vai te colocando esses pensamentos intrusivos, emoções que são mais difíceis, algum tipo de doença. Então tudo no seu corpo, ele está a favor de te proteger, de cuidar de você e de te alertar que alguma coisa está muito errada. Por isso, passe a olhar para você agora de uma forma diferente. Passe a olhar para os seus sinais, para os sinais que o seu corpo te dá, como algo que você tenha que cuidar, como um sinal de amor que o seu corpo tem com você, para que você cuide. Os pensamentos intrusivos fazem parte disso. E o que eles são? Eu já expliquei também que dentro da nossa vida nós temos uma linha do tempo, né? Você nasceu em algum momento com um tipo de consciência. Hoje você tem uma determinada idade, vamos colocar um polo aqui de 30 anos. Hoje você tem 30 anos, mas você viveu vários outros momentos com vários outros tipos de consciência antes. E o que acontece? Quando você nasceu, você não sabia nada, você não entendia nada, você estava ali para aprender tudo. E aí você foi aprendendo com as suas experiências ou com o que te foi ensinado pelos adultos, né, à sua volta. Ok. Aí, em um determinado ponto, aconteceu alguma coisa em que você se travou, porque você teve um trauma, você teve uma situação mal resolvida. O que acontece? A vida é rodeada de traumas, ok? E tá tudo bem, porque são a partir deles, dessas situações, que a gente se tromba, né? A gente se choca com certas situações e vê que aquilo não funciona, é que a gente evolui. É a partir dali que a gente olha e fala: opa, aqui não dá para ser, eu tenho que ir mais para frente. Um exemplo muito claro é enfiar o dedo na tomada. A criança enfia o dedo na tomada uma vez, ela não enfia nunca mais, porque ela já aprendeu. Ela sofreu ali um trauma e falou: opa, aqui não é legal de colocar o dedo. Assim é com tudo na vida. Você aprende através desses choques que a vida te dá. Só que em alguns pontos a nossa mente não consegue resolver, porque o trabalho dela é resolver esses conflitos, é entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que você tem que aprender para não acontecer mais. Só que às vezes acontecem situações que você não consegue resolver. Aí o certo seria que os adultos à sua volta te mostrassem como resolver essa situação. Mas isso também não acontece muitas das vezes. Então você fica com aquela memória travada, você fica com aquele momento pausado dentro daquele trauma, dentro daquela situação, porque você simplesmente não entende o que aconteceu, a sua mente não consegue digerir aquilo, então aquilo fica travado até você conseguir resolver. Só que muitas vezes você nem sabe que precisa resolver aquilo. Por isso que fica vindo esses pensamentos intrusivos, porque é o reflexo de um trauma que ficou para trás.
Só que dentro de 30 anos, você não teve um trauma que ficou para trás, você teve vários traumas que ficaram para trás. E esses traumas se unem com essas vozes e pensamentos intrusivos. Então, toda vez que você vai tentar uma coisa nova, ou toda vez que você pode vir a passar por uma situação que ressoa com algum desses traumas que ficou para trás, o seu corpo tenta te travar de todas as formas. Ele tenta te parar e falar, não, não vai, você vai dar errado de novo. Assim como deu lá naquela época, você não resolveu até agora, e agora você quer me colocar outro problema? Não, assim não vai funcionar. É isso que a sua mente faz com você. Ela tenta evitar que você traga mais problemas para ela, já que aqueles antigos não foram resolvidos, então ela tem medo que você coloque novos problemas no meio da jogada. Ok, acho que deu para entender como os pensamentos intrusivos funcionam. Agora, nós precisamos entender por que eles atrapalham o nosso nível de merecimento de boas relações. Vamos lá. No nosso início de vida, nós temos relações que, como eu posso dizer, elas têm um efeito de sobrevivência na nossa vida. Por quê? Nós, quando criancinhas, pequenininhos, aqui mais perto dessa linha de cá, nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Por quê? A gente é dependente para tudo. Se alguém não pôr comida na nossa boca, a gente não come. Se alguém não fizer a gente dormir, às vezes a gente nem dorme. Se alguém não limpar, né? Não limpar, a gente fica sujo. Então, a gente é totalmente dependente de seres aí adultos que vão estar à nossa volta. Esses adultos vão nos tratar de uma determinada forma. Então tá, primeiro quero que vocês entendam essa relação adulto-criança. A criança é dependente da sobrevivência dela. Tudo no seu organismo trabalha em prol da sua sobrevivência, ok? Então presta atenção no nível de importância desses adultos, seja lá quem eles forem. Se forem seus pais, seus tios, avós, não importa. A criança olha para aqueles seres adultos e fala, cara, eu preciso desses camaradas aqui, dessas pessoas aqui para sobreviver. Então, como o seu organismo trabalha em prol da sua sobrevivência, ela vai olhar para aqueles adultos assim de forma máxima. Aqueles adultos, eles são deuses, sabe? Porque eles é que garantem a sua sobrevivência. É por isso também que à medida que nós vamos ficando maiores, a gente vai perdendo esse encanto que nós temos com os pais normalmente, né? Que são quem nos cuida, ou avós, enfim, nós vamos perdendo esse encanto que a gente vai percebendo que eles também são humanos, que eles também são falhos. Muitas vezes as pessoas criam certas revoltas, mas isso vai ser um assunto para outro tema, porque vocês não devem criar revoltas com seus adultos, ok? Mas nós vamos falar isso em outro momento. Essa criança, em determinado ponto, ela vê aqueles adultos como deuses, como eu falei. E aí, à medida que você vai crescendo, vai perdendo a necessidade de sobrevivência desses seres, porque aí você começa a sobreviver por sua conta e risco, esses seres vão perdendo tanta importância. Mas lá atrás, eles tiveram muita. Então, entenda, adultos são deuses para as crianças. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o meu merecimento de boas relações. Vamos lá. Primeiro, você já entendeu que a sua mente, ela armazena certas coisas para que você não sofra novamente. Segundo, você já entendeu também que as primeiras pessoas aí que te criaram, que te ensinaram o que é a vida, elas são as pessoas mais certas do planeta, que elas são deuses e a sua vida depende deles. Ok. Então, a forma com que você foi tratada por essas pessoas é a forma que você entende que merece ser tratada pelo mundo. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Como você foi criada? Será que você perdeu um dos seus pais, ou até mesmo os dois, para a morte em algum momento? Porque uma criança não entende uma morte, ela entende um abandono, ela entende que simplesmente um ser que dominava aí a sobrevivência dela foi embora. Ou será que você passou realmente por um abandono dos seus pais ou de um dos pais? Outro ponto importante é, será que seus pais eram presentes, mas eles eram seres carinhosos, compreensivos? Ou será que eles também vinham de um histórico muito difícil e acabaram não ressignificando isso e passaram para frente essa linha de repetições?
O que será que aconteceu? Como foi a sua infância? É a partir de você entender isso, é que você vai entender como você percebe o seu merecimento nas suas relações. Então, talvez você tenha medo de se expressar nas suas relações e isso te gere alguma dificuldade. Por quê? Porque quando você era pequena, você não podia se expressar, porque quando você se expressava, você tinha castigo. Tudo na nossa vida, no fim, volta para aquela nossa vida do 0 aos 7 anos. Lá foi como nós aprendemos como as coisas funcionavam. É claro que à medida que a gente vai ficando adulto, a gente pode ressignificar e aprender novas formas de viver. Mas lembrando que muitas vezes nós nem sabemos que aquilo nos afeta, a gente só vai vivendo, só vai deixando as coisas acontecerem. E quando a gente percebe realmente, aquilo está afetando toda a nossa vida e principalmente nas nossas novas relações, né, nos nossos novos meios, porque a gente quer trazer aquele meio que a gente aprendeu que era lá na nossa infância, aquilo era o correto, aquilo foi o que garantiu a nossa sobrevivência, a gente quer trazer para os nossos novos meios, que devem ser mais maduros, que devem ser diferentes, com novas perspectivas, e a gente nem percebe que pega aquilo lá de trás e enfia aqui na frente. Vocês já devem ter percebido que eu não tô aqui para falar que essas vozes na sua cabeça são espíritos que estão à sua volta. Esse não é o meu meio de trabalho e não que eu vá falar que isso é certo ou errado, eu não tô aqui para isso, eu já falei isso mais de uma vez. Mas eu venho trazer uma outra teoria, uma outra ideia mais científica sobre o que acontece, o que são essas vozes intrusivas ou essas coisas que nos travam. Eu também não tô aqui para falar que o seu nível de merecimento é sobre como o outro te trata, porque isso não tem nada a ver. Nós aceitamos do outro aquilo que a gente acha que deve. Então, se o outro tá te dando pouco e você acha que merecia mais, é só você cortar essa pessoa da sua vida e buscar outras pessoas que vão aumentar esse seu merecimento ou esse nível de recompensa que você acha que merecia mais. Porque muitas vezes a pessoa acha assim: ah, eu deveria receber mais, ou eu merecia até mais, mas fica lá travada numa situação onde a pessoa oferece bem menos que o mínimo. Então, isso é sobre você, sobre o que você aceita ou não. Não tô aqui para colocar a culpa em ninguém, muito menos em seres de fora desse planeta. E é muito bom e importante que você entenda de onde vem a sua ideia de merecimento e de onde está esse nível do que é realmente bom para você ou não. Porque a partir do momento que você entende e tem clareza do que acontece dentro da sua cabeça, você consegue também ressignificar isso e melhorar aquilo que você acredita que merecia ou não. Porque se enquanto esse merecimento está na mão do outro, tipo, ah, o outro deveria fazer, ou ah, eu não recebo porque o outro não se dispõe, então você ainda deixa na mão do outro a sua felicidade. A partir do momento que você entende que esse nível de merecimento vem muito de você e que essas vozes intrusivas têm um papel muito importante, porque elas geram na gente um senso de não merecimento no sentido de que, às vezes, uma pessoa quer te oferecer alguma coisa. Por exemplo, um amigo quer te dar um presente e aí você fica, não, não precisa, nossa, não, eu não quero, nossa, não, você está se ocupando com isso. A pessoa quer te dar um presente e muitas vezes, se você for dar esse presente a essa pessoa, você se sente extremamente feliz porque você gratificou alguém que você gosta muito. Então, por que você não pode receber de volta? E essas atitudes, elas são tão inconscientes que a gente nem percebe que poda os outros de nos entregar o que a gente merece ou do que eles querem nos dar. Se você não pediu para a pessoa uma coisa e ela mesmo assim quer te dar, é um presente. E um presente a gente tem que aceitar, porque a gente olha para aquilo e entende que a pessoa quer nos gratificar por algo que a gente já serviu a ela em algum momento, ou pela nossa existência, ou pelo amor que ela tem pela gente. Um presente é sempre um presente. E esse é um ponto muito chave nessa ideia de merecimento de boas relações, porque a gente acaba não ficando próxima dessas pessoas porque a gente acredita que não merece tudo aquilo, ou que a gente não devolve tudo aquilo para a pessoa. Mas sem perceber que foi uma escolha dela nos entregar tanto
né? Porque é muito mais fácil eu ver o que você está entregando a mim, mas muitas vezes eu não vejo o que eu entrego a você. Então é por isso que esse senso de merecimento também fica desequilibrado, porque eu quero sempre doar, 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 porque já que eu não sou merecedora, então eu tenho que fazer o máximo para ver se as pessoas ficam perto de mim. Porque eu aprendi lá atrás que se eu não me esforçar muito, as pessoas não vão me amar tanto ou não vão, enfim, me tratar bem. Mas o que eu não entendia naquela época é que aquelas pessoas fizeram o melhor que elas podiam, dentro daquilo que elas receberam também. Então, as pessoas fazem o que dá. E nós é que devemos ressignificar essas coisas. Porque não é possível que a gente merece ou tem que ficar vivendo as mesmas relações ou a mesma vida de baixa qualidade para sempre. Nós podemos ressignificar e entregar aos outros coisas melhores, assim como podemos receber coisas melhores também. Outro ponto muito importante de você entender é que a sua mente sempre busca uma forma de resolver conflitos. E o que isso significa? Ela vai pegar aqueles momentos lá atrás que ela não conseguiu resolver porque já passou e muitas vezes já passou há muitos anos, então, assim, ela não conseguiu resolver aquilo. Ela vai projetar novas pessoas que vão te trazer aquele mesmo problema. E aí você vai reproduzir esse problema diversas e diversas vezes. E é aí que eu falei que nós não precisamos viver isso para sempre. Por quê? A sua mente ela vai tentar resolver aquele conflito passado com novas pessoas. O que não vai resolver, porque as novas pessoas não são culpadas por aquilo que aconteceu lá atrás. Elas vão ser culpadas, né, ou responsáveis pelo que acontecer daqui para frente. E aí você vai é como se você quisesse, naquela época, ter tido uma reação mais agressiva, por exemplo, ter respondido de uma forma mais forte. E aí você não fez. Então você busca um relacionamento, uma amizade, enfim, um namoro, um trabalho, enfim, alguém, né, dentro de um ciclo aí de relações, você busca uma pessoa que vai te proporcionar aquela mesma sensação. E aí essa pessoa vai te trazer afora aquela sensação lá de trás e você vai poder responder de uma forma diferente. Só que isso não resolve, porque a pessoa causou aquela dor agora e você vai resolver aquela dor agora. Mas aquele momento que você não conseguiu resolver, ele ficou lá atrás. Então você precisa voltar naquele momento e resolver lá no momento exato do que aconteceu. E não ficar repondo novas pessoas ou novas relações ruins para trabalhar uma situação que ficou lá na sua infância. Por isso que entender bem essa situação e entender bem o que ela gera ou quais novas coisas ela pode te trazer, vai te ajudar a ter boas novas relações. Porque se você vai até aquele momento, resolve aquela situação, seja lá com quem tenha sido que tenha acontecido, você consegue no momento presente não ter que repetir mais, não ter que buscar pessoas que vão espelhar aquele momento. Então você busca novas coisas, com novas relações, com novas pessoas, com um novo tipo de merecimento, porque aí você vai entender que você entrega uma coisa e pode receber no mesmo nível daquilo que você entregou. Isso se chama lei do equilíbrio de troca e ela vem da constelação familiar. Quanto mais equilíbrio de troca existe, mais as relações tendem a dar certo. Por quê? No universo tem essa lei do equilíbrio de troca. Eu tenho que te doar algo, mas você tem que me devolver algo. Porque toda vez que eu te entrego alguma coisa, gera em você uma sensação de recompensar. E aí é assim que as relações vivem, né? Um dá e o outro volta, um dá e o outro devolve. É assim que acontece, tanto em coisas boas quanto com coisas ruins. Porque se alguém briga com você, você tende a querer devolver essa briga e é assim que as brigas crescem tanto. Porque um vai tentando fazer o outro receber aquilo que ele recebeu também. Então, entender isso também faz a gente perceber o quanto o equilíbrio de troca é muito forte. Porque a gente até tende a aceitar o equilíbrio de troca numa briga, né? Porque aí um fala, você fala de volta, outro. A gente tende a não querer cortar esse equilíbrio de troca. Mas quando é uma coisa boa, ao invés de a gente ficar nessa mesma, né, da briga, então você me dá uma coisa boa e eu te dou uma outra coisa melhor ainda, e aí você me devolve uma coisa melhor, e assim nós vamos crescendo com diversas coisas maravilhosas, não, a gente tende a cortar, porque a gente acha que não merece. Porque lá naquele momento da nossa infância, a gente ouviu que não merecia, ou que não era bom o suficiente, ou que aquilo não era pra gente, ou na verdade não recebemos nenhum tipo de recompensa, carinho, amor, e a gente traz isso
na nossa vida. E esses pensamentos intrusivos falam isso pra gente o tempo todo. Toda vez que você recebe alguma coisa, você já vem com aquele pensamento de isso não é pra você, ou isso é um golpe, ou isso vai dar errado, isso é chantagem, ou as pessoas vão falar que você tá se aproveitando de alguma coisa, porque você tá recebendo isso. Enfim, os pensamentos, eles tendem a tomar conta da gente e a gente não consegue deixar essas relações fluírem de forma natural e com equilíbrio de troca. Essa situação é tão forte que eu atendi uma paciente que reclamou comigo sobre como a relação dela estava muito difícil, porque o marido dela não estava entregando a ela o que ela achava que merecia. E que as brigas estavam muito altas, enfim, as confusões estavam muito fortes. E aí eu falei para ela assim: quando ele reclama de uma falta de alguma coisa, o que você faz? Ela me falou assim: eu imponho que a minha vida é daquele jeito, que eu sou assim, que eu não vou mudar, e acabou. E aí eu falei com ela: e aí, o que que acontece? Aí ela falou: e aí ele briga de volta, porque as coisas não podem ser assim. Enfim, virou um caos instalado por causa de uma falta de comunicação. Aí eu falei com ela assim: se fosse o contrário, você estivesse sentindo uma dor, uma falta, o que você gostaria? Aí ela falou: eu gostaria que ele me acolhesse e tal, para entender que é uma falta que está acontecendo em mim. Aí, ao mesmo tempo que ela falou isso, ela já parou e entendeu, né? Opa, peraí, eu não estou entregando isso a ele. E aí eu expliquei para ela sobre como o nosso subconsciente faz isso com a gente e como a gente traz essas coisas, né, do nosso passado, enfim. Nós fizemos uma reprogramação onde ela pôde entender que isso vinha de um abandono do pai, que ela sentiu, enfim. E logo após ela se sentiu um pouco rejeitada pela mãe, porque a mãe não é que a mãe rejeitou de verdade, mas a mãe foi viver e como ela sentiu um peso muito forte da perda do pai, ela tentou que a mãe suprisse tudo isso e, enfim, nem se a mãe quisesse ela não conseguiria, porque a falta real dela era do pai e não da mãe, porque a mãe esteve presente, como está presente até hoje. Então, assim, ela conseguiu entender tudo isso, que ela projetou na mãe dela uma coisa que não tinha condições da mãe suprir, que era uma falta do pai. Nós reprogramamos essa falta do pai, a gente conseguiu entregar para essa criança o que faltava para ela. E aí ela me relatou que o marido veio com uma queixa porque eu expliquei para ela sobre como ele também vem de faltas, como ele também, e ele tem uma falta muito grande da mãe dele. E aí eu expliquei para ela sobre como isso pode doer nele, como ele não tem a consciência, né? Ele ainda não fez uma reprogramação, mas que se ela acolhesse a emoção dele, assim como ela gostaria que fosse feito com ela, que as coisas iam acalmar. E aí ela me relatou na semana seguinte que ele sentiu uma determinada falta e enfim, e ele começou uma briga como sempre, e ela o acolheu. Ela falou com ele que ele era importante, que ela colocava ele como prioridade na vida, que ela queria muito que eles dessem certo, que aquele relacionamento era tudo para ela, enfim. E aí ela falou: Patrícia, foi impressionante como ele amansou e acalmou e a confusão acabou. E agora ele tá um amor comigo. Ou seja, a dificuldade do relacionamento dela e dele era porque ela não conseguia entender que ele merecia, né, ser um pouco mais bem tratado, até mesmo porque ela acreditava que nem ela merecia ser tão bem tratada assim. E aí o que aconteceu é que agora, a partir desse momento, ela entendeu que ter uma boa relação e uma relação leve nem é tão difícil assim, é só manter o equilíbrio de troca de coisas boas, porque a partir do momento que ela tratou ele bem, ele quis a presentear. E aí agora ela quer presenteá-lo e eles estão fazendo esse equilíbrio de troca de coisas boas, ao invés de ficarem se mantendo na briga, que era o que estava acontecendo nos momentos anteriores. Uma coisa que pode acontecer, e na verdade acontece muito, é que as pessoas acreditam que não merecem nada ou têm dificuldade de receber alguma coisa, e aí depois elas pulam para um polo totalmente oposto, onde elas querem que as pessoas façam tudo para ela, porque elas são vítimas absurdas, então as pessoas têm que compensar tudo aquilo que aconteceu lá no passado. E não é assim que a vida funciona. Nós não estamos querendo compensar nada que aconteceu em momentos anteriores. Como eu falei, as pessoas do mundo atual, das suas relações atuais, elas não têm nenhuma relação, ou elas não são culpadas ou responsáveis por tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Nem mesmo aquelas pessoas que viveram lá atrás, elas têm que ser culpadas. É lógico que elas podem ser responsabilizadas, mas colocar uma culpa em alguém é pegar uma carga e jogar nela e falar: agora você tem que resolver isso aqui, sendo que muitas vezes a pessoa nem tem estrutura ou força para resolver.
Então, se é sobre a sua vida, se é sobre as suas crenças, sobre o seu merecimento, você pode resolver sem ter que ficar achando um culpado. Melhor do que achar um culpado é achar uma solução. Então, acabar com isso, resolver, ressignificar e até mesmo não passar isso para frente para suas próximas gerações. E a melhor forma de trabalhar com esse nível de merecimento, de aumentar esse nível de merecimento, é consertar ou melhorar lá aquelas vozes intrusivas, porque são elas que te travam, são elas que te falam que você merece ou não, ou que você devia ou não, são elas que causam diversas sensações ou travas em você. Por isso, a melhor forma é mudar. Já que elas vão te incentivar a fazer algo, que então que elas te incentivem a fazer coisas boas. E como a gente pode conseguir fazer essas vozes falarem coisas boas ao invés de coisas ruins, que é o que elas mais fazem? Como eu já falei, o seu corpo trabalha em prol de te fazer bem, de te fazer evitar problemas, de manter a sua sobrevivência. Então você tem que mostrar para o seu corpo o quanto é importante que as coisas sejam boas e sejam leves. E como você faz isso? Ressignificando. O primeiro passo ou um dos passos que você pode fazer é realmente fazer uma reprogramação, é fazer uma regressão, voltar naquele momento e modificar a forma com que você percebe as coisas. Mas existem outras formas, e uma outra forma é o diálogo interno. Como que é feito esse diálogo interno? Essa voz conversa com você, então converse com ela de volta. Quando ela te falar assim, você não devia fazer isso porque essa pessoa vai te causar algum mal. Fala com ela de volta, por que ela vai me causar algum mal? O que acontece? Pode parecer uma situação de doido, né? Ficar conversando com a sua própria cabeça. Mas não é. A sua cabeça, ela está trabalhando com associações, ela está trabalhando com aqueles traumas lá travados, lá antigos. Então, se você mostra para ela que você não vive mais lá, que aquilo já passou há 20 anos, que isso não vai acontecer de novo, ela vai se soltar e liberar uma forma de você viver mais leve. Se você explicar para sua cabeça, olha, quando aquilo aconteceu, eu era uma criança e eu não tinha nenhum tipo de recurso para que fosse melhor do que era. Mas hoje eu já sou uma mulher adulta, eu já sou bem formada, eu sou dona da minha vida e eu consigo dar conta de fazer que isso seja melhor. Se uma pessoa me tratar mal, eu consigo me portar a um ponto de ir embora e não ficar suportando certas situações. Então, quando você explica para o seu corpo que você não é mais frágil da forma que você era, você consegue soltar essas vozes, você consegue que elas parem de falar coisas ruins com você e consegue relaxar para fazer aí as suas novas amizades, as suas novas escolhas, entrar em novos ciclos, em novos meios, que você sim é merecedora. Todos nós somos merecedores de boas coisas, de boas relações e, na verdade, quanto mais bem resolvidos nós estamos, como eu falei lá no caso da minha paciente, melhor nós lidamos com as nossas relações, com as pessoas que estão à nossa volta. Porque aí a gente não vai ficar depositando nelas aquelas ideias ou aqueles traumas que estavam lá no passado e que deveriam ser resolvidos lá no passado e não agora. Praticar esse diálogo interno tem que ser um exercício diário, até que a sua mente esteja treinada a ficar bem com você. Então, uma dica que eu te dou é toda noite, antes de dormir, converse com a sua mente. Fala com ela sobre como você está fazendo novas coisas, sobre como hoje você é uma adulta, sobre como você merece. Sabe quando a gente vai fazer uma oração? Inclusive, é por isso que a oração é tão eficaz. É lógico que ela envolve a fé, é lógico que ela envolve a crença e, para quem acredita, ela envolve seres sobrenaturais superiores que nos auxiliam. Mas fisicamente falando, ou cientificamente falando, quando você faz uma oração, você também está conversando com a sua mente. Você está fazendo esse diálogo interno, você está resolvendo as questões que não foram resolvidas. E é por isso que a oração, independente da fé ou não, ela é tão importante, porque ela nos ajuda a resolver as nossas questões internas, sabe? Se você tem fé, você sabe que Deus vai te ajudar aí também a resolver as suas questões. Se você não tem fé, não tem problema, faça a oração da mesma forma, converse com a sua mente, porque ela vai te trazer soluções. Sua mente trabalha através de comandos. E muitas vezes a gente não utiliza essa ferramenta. A gente não dá comandos. Ou dá comandos errados. Por exemplo, você pensa assim: nossa, meu dia foi tão cansativo hoje, mas eu acho que eu vou ter uma insônia, eu não vou dormir. Você acabou de dar um comando para sua mente para você não dormir.
Mas você pode dar um comando diferente no seguinte sentido: nossa, hoje o dia foi super pesado, eu tô muito cansada, então eu vou bater na cama e apagar. Eu vou dormir de uma forma maravilhosa, eu vou relaxar e vou acordar só amanhã. E aí você vai estar dando um comando também. O tempo todo nós estamos dando esses comandos para nossa mente. Então, criar esse hábito de conversar com a mente ou conversar com Deus, seja lá da forma que você quiser achar melhor de falar isso, criar esse hábito de um diálogo interno vai te ajudar a resolver os seus conflitos e vai ajudar a melhorar a sua percepção da sua própria vida. Porque você vai conseguir resolver aquelas coisas, aquelas vozes internas que estão te falando coisas ruins. Você vai conversar com elas de volta e mostrar que tudo isso é paranoia, que as coisas não existem mais como eram antes. Recentemente foi lançado o filme Divertidamente 2 e eu tô falando muito sobre ele aqui. Porque o filme em si, na verdade, tanto um quanto dois, né? O Divertidamente, ele mostra muito como a nossa mente funciona. E é legal que o Divertidamente 2 mostrou sobre a ansiedade e sobre como ela gera um monte de pensamentos intrusivos e como ela gera uma sobrecarga enorme, né, na mocinha a qual ela comanda lá. Então, quando a ansiedade entende, através da alegria e das outras emoções, que ela não precisa de ficar tão louca daquela forma, que as coisas vão ser resolvidas, aí ela consegue se acalmar. É esse o poder que o diálogo interno tem, de mostrar para aquelas emoções que estão ali conflituosas, ou preocupadas, ou ansiosas demais, mostrar para aquelas emoções que aquilo não é tudo isso, que ela não precisa surtar daquela forma e que as coisas não vão explodir e cair tudo em cima da sua cabeça. As pessoas não vão olhar para você e te tratar de uma forma péssima do nada. Né? As pessoas respondem àquilo que a gente entrega para elas. E que muitas vezes você não está recebendo muitas coisas, porque o seu nível de merecimento é tão baixo que você barra esse recebimento. Você impede que as pessoas te entreguem aquilo que elas querem. Porque é muito comum, né? A gente ter aquela coragem ou aquela boa vontade de presentear o outro, de fazer algo pelo outro. Mas quando você precisa, às vezes você não tem nem coragem de pedir ajuda. Ou você nem precisa pedir ajuda. A pessoa percebe e quer te ajudar, mas você barra e fala: não, eu faço sozinha, eu dou conta. Porque tem um nível de merecimento ou uma ideia de que você não tem que aceitar nada do outro. E isso não é bem assim. O mundo é feito de network, o mundo é feito ali de colaboração. Nós vivemos em sociedade. E quanto mais nós pudermos ajudar uns aos outros, mais longe nós vamos. E também vamos criar no senso de comunidade, que o apoio mútuo é uma coisa certa, porque nós temos tanto medo de ajudar o outro ou de ser ajudado pelo outro e que depois isso vai ser jogado na nossa cara, que a gente tende a barrar isso mesmo. Mas nós podemos criar, nós somos donos de nós mesmos hoje em dia, somos adultos, e podemos criar um novo senso de comunidade com colaboração, um colaborando com o outro, um tendo equilíbrio de troca com o outro, e assim todo mundo cresce e alcança grandes lugares. Se você está gostando desse conteúdo e quer saber mais como gerir as suas emoções e ter sucesso nas suas relações interpessoais, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou o que você está achando, se tem algum assunto que você gostaria que eu falasse de forma específica, vai ser um prazer te responder. Não esquece que eu tenho outros vídeos anteriores falando sobre assuntos muito legais. Você pode assistir e me acompanhar, porque eu sempre vou estar postando esses assuntos bem legais para você, para aumentar o seu nível de consciência com você mesma. Eu vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, para que vocês possam me seguir. Um beijo, até o próximo vídeo.